Pessoal, beleza? Professor Igor aqui e hoje vamos terminar a correção da prova do Cefac, ocorrida em diversos estados do nosso país no dia 27 de abril. Hoje a gente vai corrigir as 5 questões de português que faltam da prova, ou seja, as questões de 16 a 20. E já de cara, se você ainda não viu as outras correções, vai no canal, no link da descrição aqui de baixo também tem uma playlist que está todos os vídeos. Não fique de fora e não perca. Por isso, se inscreve no canal, curte e compartilha com aquele amigo que já fez essa prova ou está pretendendo fazer Cefac. Bom, já de cara, bora para a questão de número 16. O policial prendeu a amante do motorista e perguntou quem dera o grito. O sujeito do verbo destacado é. Primeiro caso, a gente tem que identificar as orações e o verbo. O processo difícil é você identificar qual é a oração do dera. Porém, temos que lembrar, como está aparecendo aqui embaixo, o número de orações é contabilizado pelo número de verbos. Então, o primeiro passo é sempre identificar os verbos. Quais são os nossos verbos nessa frase? O primeiro verbo é prendeu, o segundo verbo é perguntou e o terceiro verbo é dera. Nisso, nós vamos marcar aqui a primeira oração. A oração é tudo aquilo que gira em torno do verbo. Então, olha só. O policial prendeu a amante do motorista. Então, o policial prendeu a amante do motorista é uma oração. Nisso, eu vou trocar aqui a cor. Olha só. Botei um verde aqui para a gente poder realçar. A nossa segunda oração é essa daqui, ó. E perguntou. Só que aí você deve falar, professor, quem dera o grito faz parte da oração do perguntou? Não. O quem dera o grito já é uma terceira oração. Olha só. Quem dera o grito. Já é uma terceira oração. Por quê? Porque simplesmente esse quem dera o grito está funcionando como objeto do verbo perguntou. Então a gente poderia colocar que esse quem dera o grito é uma oração subordinada, é substantiva, objetiva, direta, para perguntou o quê? Entendeu? Então está funcionando como objeto do perguntou. E esse quem dera o grito funciona como uma oração separada. Então eu vou transcrever ela aqui embaixo. Olha só. Quem dera o grito. Nisso, nós vamos pegar aqui e marcar de azul o dera, que é o nosso verbo. Ó. Verbo. Vou até mudar de cor aqui. Calma aí. Deixa eu pegar esse azul. Então, tudo isso daqui, ó, vai ser o quê? Predicado. Tudo isso é predicado. Isso nos dá a informação de que o quem aqui é o nosso sujeito. Mas, professor, por que ele é o sujeito? Ele é um sujeito indeterminado porque não tem noção de quem? Não. Ele é um sujeito simples porque está explícito. Vocês têm que lembrar que sujeito, o núcleo do sujeito sempre vai ser um substantivo ou um pronome. Pode ser o pronome pessoal, pronome interrogativo, pronome indefinido, pronome relativo ou outro tipo de pronome sem ser necessariamente um pronome possessivo ou demonstrativo. Às vezes acontece de ser, mas é bem raro, tá? É bem raro. Então, resposta da número 16 é letra D. Não tem nem como ser outra coisa além de D, tá bom? Questão de número 17. Temos aí o seguinte enunciado. Nas 2 horas intermináveis, decifrou um mistério que acompanhei de perto. Um verbo que funciona como sinônimo adequado nesse contexto ao verbo destacado é. Antes de mais nada, bora ver o que significa essa palavrinha. Como está aparecendo aí no vídeo, sinônimo nada mais é do que uma palavras diferentes, são 2 palavras diferentes ou mais, que
dependendo do contexto, possuem sentidos equivalentes. Então, significa a mesma coisa? Nem sempre, vai depender do contexto. Então, ó, desfechou não consegue ter esse mesmo sentido equivalente, porque ó, desfecho não significa decifrar alguma coisa, mas sim tornar algo afinal. Não é você achar ou compreender algo, sabe? Deferiu, desferiu, significa realizar alguma coisa. Tipo, desferiu um golpe. É você pegar a sua mãe e fazer assim, pá, sabe? Bem vibe Kung Fu. Aí vem, pá, ou então dá um soco. Isso é desferir. Desvencilhou não cabe. Nesse caso, não cabe, simplesmente. Então só pode ser desvendou, que é meio que tirar a venda de algo, ou entender algo, ou compreender algo. Entendeu? Então só pode ser novamente a letra D. Bora para a próxima questão? Número 18 da nossa prova traz uma questão de interpretação de texto. Para essa prova do Cefac eu achei muito maneiro que, diferentemente das últimas que eu tenho visto e corrigido aqui no canal, eles não colocaram as questões de interpretação uma após a outra. Eles misturaram durante ao longo da prova, o que é muito mais menos chato de ser feito, sabe? Bom, a questão traz o seguinte enunciado. Leitura do texto permite inferir que, antes de mais nada, vamos lembrar que inferir significa entender. Significa entender. Então, bora voltar lá no texto. Textinho em mãos. Estamos aqui com ele, né? O texto que a gente vem abordando nos últimos 2 vídeos. Então, tá aqui, ó. Subiu às 7, desceu às 9, nas 2 horas intermináveis, decifrou um mistério que acompanha de pé. E por aí vai seguindo todo o roteiro do conto. Bom, você dá uma pausa no vídeo para poder fazer a leitura, né? E daí nós voltamos na questão. Pausa realizada. Bora voltar para a questão. Olha só, questão de número 18. O que é possível entender? Se você ler o texto, claramente vai notar que a mulher, olha só, a mulher e o motorista eram prováveis cúmplices de um crime. É só isso que cabe, porque tanto a mulher que tinha sangue na mão, quanto o motorista que tinha sangue no colarinho, obviamente vão ser culpados de algum tipo de coisa. Por quê? Porque o policial entrou lá e falou assim, ó, sangue. Na real não foi o policial que falou sangue não, tá? Foi o Zaido. Mas vocês entenderam, né? Vamos para a próxima questão. Questão de número 19. Marque a única opção em que o termo destacado não é ou não possui uma preposição. Lembrando que preposição nada mais é do que um termo que liga 2 outros termos. Então, vamos lá, olha só. Primeiro de praxe, toda crase, em sua natureza, possui uma preposição. Por quê? A crase, olha só, crase, nada mais é do que um A mais outro A. Este Azinho aqui é o nosso famoso artigo. E essa daqui é uma preposição, a famosa prep, obrigatória. Então, isso daqui e isso daqui temos o quê? Preposições, né? Que são A mais A. Então a gente descarta a letra A e B. Na letra C, nós temos o no. No nada mais é do que um em mais o. Esse ozinho aqui também é um artigo. E esse em aqui nada mais é do que uma preposição. Então, questãozinha batidona, ó, letra D. É isso daqui, ó. A, que é nosso artigo. Questão fácil, né, pessoal? Molezinha, melzinho com açúcar, tranquilidade. Bora para a última questão desse vídeo. Questão de número 20, última questão do vídeo e da prova. Vai trazer uma parada que é muito comum. Basicamente, ó, questão de acentuação. Marque qual das opções abaixo representa uma palavra oxítona. E daí, vamos lá. Professor,
nenhuma das palavras abaixo tem acento. O que eu faço? Bom, já de cara, nós temos que lembrar o que são oxítonos. Está aparecendo aqui embaixo, e oxítono nada mais é do que toda palavra em que a sua última sílaba seja atônica, podendo ser acentuadas em casos de terminação a, e, o ou em, seguidas ou não de plural, e com ditongos orais abertos, como oi ou ei, ou el. E por aí vai. Tá, professor, não temos nenhum acento aí. Todas as palavras que terminam em e o não levam acento, então automaticamente não são oxítonos. Por quê? Toda oxítona terminadas em e ou o são acentuadas. Então, bruscamente e molho, ambas são paroxítonos. Olha só. Acabou. Ah, precisa fazer divisão silábica? Acredito eu que não. Só por isso daí, ó, já acabou. Não cabe. Bruscamente, molho. Ficou mão ou ouviu-se. Professor, ouviu-se termina com E e não tem acento. Não tem acento. Então eu vou marcar mão, tá bom? Nada a ver, gente. Nada a ver. Vamos lá. O mão, ele nada mais é do que um monossílabo tônico. O monossílabo tônico nada mais é do que uma subcategorização de oxítono. Só que ela é uma categorização que muitas vezes são incluídas fora da oxítono. Por quê? Por via de regra, todo monossílabo tônico é uma palavra monossilábica com certo grau de força. Que a palavra monossilábica ela é indivisível. Então não tem conceito de ser última ou penúltima ou antepenúltima. Não tem como ter isso. Porque ela só tem uma sílaba, indivisível. Não dá. Você não fala, por exemplo, ma ou você ou não pode dividir o m ão. Não cabe, não tem isso. Então não tem como ser a última, sabe? Por isso que a gente descarta mão e marca ouviu-se. Mas, professor, ouviu-se está terminando com ei, não tem acento, o que eu faço? Anula essa... Não, cara. Esse Czinho aqui, ele não passa de um pronome em ênclise. Por via de regra, esse pronome em ênclise, ele é algo chamado de pronome átono. Então, ele não se contabiliza dentro da palavra, ele não possui força tônica e não se contabiliza dentro da palavra ouviu. Então, por via de regra, a gente simplesmente descarta isso daqui e considera somente a palavra ouviu. Ó, ouviu. Temos aqui. Se a gente gritar, por exemplo, ouviu, né? Você vai ver que o viu é mais forte. Então, automaticamente, ele é uma oxítona. Ah, professor, mas isso daí é regra? Sim. A maioria dos verbos, quando eles estão com pronome em posição de ênclise, nós teremos ali um verbo oxítono. É muito raro que isso não aconteça, entendeu? É muito comum que verbos, em sua maioria, possuam a posição de oxítono, a sílaba tônica sendo oxítono. Sacou? Questãozinha relativamente fácil para quem manja de português, sacou? Bom, esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha conseguido estudar, pelo menos um pouco. Se gostou, deixa seu comentário, deixa seu like, compartilha para aquele amigo que está estudando português e ainda não sabia. Pô, essa questão de número 20 é muito pouca falada. Muita gente erra, muita gente chega para mim com dúvida. No mais, é isso. Tamo junto e até a próxima aula. Valeu, povo!